Seja bem-vindo ao Conexão Saúde, eu sou o Hudson Portela e esse aqui é o seu point de novidades, informações e dicas sobre saúde e bem-estar. Então, todas as semanas nós estamos trazendo aqui temas e convidados especiais para te dar dicas muito interessantes sobre saúde. O tema de hoje é doença falciforme. Você sabia que a doença falciforme é uma alteração genética na célula vermelha do sangue e podem causar dores intensas, cansaço, até graves complicações? Mas se diagnosticado de forma precoce, pode te dar uma qualidade de vida muito legal. E para conversar com a gente sobre isso hoje, nós convidamos a doutora Ana Paloma, hematologista e especialista nas doenças do sangue. Seja bem-vinda, doutora. Obrigado. Obrigada, Hudson. Obrigada ao pessoal do Conexão Saúde. E eu trabalho aqui em Feira de Santana, né? Trabalho na Clínica AMO, do grupo agora Rede Américas. Também trabalho no UNACOM e no Centro de Apoio a Pessoas com Doença Falciforme. E graças a meu vínculo com a UFS, também sou professora da UFS, né? Sou muito feliz por viver aqui em Feira e estou aqui à disposição de vocês para tirar algumas dúvidas, né, sobre esse tema hoje tão atual e tão importante que é a doença falciforme. Vamos conversar sobre isso. Para começar, o que é exatamente a doença falciforme? A doença falciforme é uma patologia de caráter hereditário, né? Habitualmente acontece no Brasil. Nós temos um país, depois do continente africano, com um índice alto da doença falciforme. Por que o nome é doença falciforme, né? Antigamente a gente chamava de anemia falciforme. Mas a anemia falciforme é uma alteração genética na hemoglobina, que a hemoglobina, ao invés de ser AA, que é o normal de todos nós, ela é AS-SS, anemia falciforme, mas o nome não é só anemia falciforme, mudou para doença falciforme porque a gente tem a associação da hemoglobina S com a hemoglobina C, ou, além disso, a S-beta-talassemia, ou seja, a hemoglobina da gente, ao invés de formar a AA, ela incorpora essa hemoglobina S. Sim. E é assim que a doença é diagnosticada, né? Esse diagnóstico é feito hoje no Brasil graças ao programa de triagem neonatal pelo teste do pezinho. E isso é de suma importância. Por que é de suma importância? Porque a doença falciforme ela tem uma série de desdobramentos durante a vida da pessoa. Para você ter uma ideia, há 30, 40 anos atrás, essas pessoas morriam muito novas. Elas nem chegavam a ter atendimento médico ou quando tinham, não era de uma forma de equipe multidisciplinar. Então, por isso que a doença falciforme, ela hoje é, inclusive só para deixar vocês bem cientes, temos portarias, graças a Deus, o Ministério da Saúde, junto com a política de proteção e política de tratamento da população negra, ganhou também a política Sim. de tratamento e de acompanhamento, segmento, enfim, da doença falciforme. Entendi. Quais são os problemas que uma pessoa que tem a doença falciforme pode ter? Perfeito. Já comecei que você gostou de falar pessoas, né? Porque a gente não usa a palavra paciente, porque essas pessoas, elas têm esse gene que vai ser para a vida inteira. Sim. Então, elas, com exceção daqueles pacientes que a gente vai falar daqui a pouquinho de tratamento, que podem fazer transplante de medula e ficarem curados, essa doença é uma doença crônica. Então, quais são os sintomas? Por que ela é tão hoje, está tão na moda se falar dela e por que é tão importante se falar dela? Essas pessoas durante muito tempo tiveram muito estigma e elas têm, por conta da doença, elas têm uma série de desdobramentos na vida. Exemplo, elas têm anemia crônica, hemolítica, que ela vai variar se a pessoa tem doença falciforme tipo SS, que é a chamada de anemia falciforme, ou tipo SC. Tipo SC geralmente é uma doença mais branda, tá? A SS geralmente são formas mais graves, que a gente chama de forma homozigótica. E quais são esses desdobramentos, né? Déficit de crescimento, infecções recentes, hemólise e algumas coisas muito mais graves, como AVC, úlcera que não cicatriza. Por quê? Porque a hemoglobina carrega o oxigênio. Então, como você tem esse déficit, o tecido não cicatriza. Osteomielite, infecções de repetição, uma doença chamada síndrome torácica aguda, que é uma falta de ar aguda. Esses pacientes eles vão para a UTI. Então, por isso que a gente tem que tocar nesse assunto. E essas pessoas tiveram muito tempo em estigma. Muitas vezes iam para a emergência Sim. e chegavam na emergência e eram, isso é dor, não quer nada, e ficavam lá. E só para deixar ciente, Feira de Santana
tem um protocolo de doença falciforme na emergência escrito por mim na minha tese de doutorado. Que legal. E é a única cidade na Bahia, tá? Nós somos pioneiros, está na internet, disponível para a população. Se vocês colocarem meu nome completo e colocarem doença falciforme, protocolo de emergências, ele está disponível pela Secretaria de Saúde de Feira de Santana. Esse protocolo foi criado justamente para evitar esse desgaste dessas pessoas, porque elas iam para a emergência, eram maltratadas e voltavam ou às vezes morriam. Então, por isso que é importante, sabe, Hudson, a gente tocar nesse assunto. E parabéns pelo programa, pela iniciativa de estar falando sobre isso, né? Sim. É sempre no intuito, eu sempre começo o programa falando que aqui é um programa de novidades, temas assim, sobre a saúde, no intuito de educar também a população, a comunidade. Porque eu acredito que ter uma equipe capacitada é importante, mas se a população for conscientizada de cada patologia, de cada doença, isso facilita o trabalho de todo mundo. Então, a gente melhora a saúde no fim das contas. A senhora falou sobre ela ser crônica, mas falou sobre a medula, o transplante de medula. Isso. Então, quem nasce com a falciforme não tem como deixar de ser falciforme? Não. Agora, as crianças, e isso o transplante é uma modalidade de tratamento, né? Se a gente for entrar no tratamento, a doença falciforme, ela tem um tratamento multidisciplinar, que engloba o hematologista, o ortopedista, o oftalmologista, o cardiologista, o fisioterapeuta, a terapia ocupacional, a nutricionista, a psicóloga, porque são pessoas que vão ter dor de forma crônica e qualquer outro colega da área que possa dar um ajuste necessário. Então, para que exista a modalidade curativa, tem que ser feito transplante, que o ideal é que seja feito na infância. Mas esses centros são difíceis e transplante de medula não é uma coisa fácil, tá? É uma coisa, aliás, extremamente difícil, com uma taxa de mortalidade alta. Mas hoje já existe um tratamento de várias formas. O tratamento, ele é um tratamento com o intuito de melhorar a qualidade de vida e de melhorar os sintomas. Vai desde a hidroxiureia, que é uma medicação que faz com que aumente a hemoglobina fetal e aumente a hemoglobina do paciente. Com isso, diminua as crises, que a gente chama de crises vasoclusivas. Sim. Foi tudo aquilo que eu falei para você antes, que são aqueles sintomas e sinais que a doença pode trazer. Sim. A gente tem os agregados, que a gente chama, né, que são os remédios que melhoram a analgesia, que vai desde analgésicos mais fracos, como até analgésicos mais fortes. Os antibióticos, que na infância a gente utiliza de forma profilática e na fase adulta de forma terapêutica, né? Além de medicações que a gente acha, tipo, hoje em dia, graças a Deus, ano passado, o Ministério da Saúde aprovou o uso da eritropoetina para tentar melhorar o nível de hemoglobina. Essas pessoas, recebem transfusão múltipla, então às vezes o ferro fica muito alto, sobrecarga de ferro. Então o que a gente faz? Usa quelante. Então tudo isso foram conquistas por conta dessa portaria que saiu para pessoas com doença falciforme. Então, uma vez que essa portaria foi instituída, a gente tem acesso a essas medicações. E isso foi de grande valia. Por quê? Porque nós conseguimos aumentar o tempo de vida dessas pessoas, melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Então, a pessoa que nasce, ela é crônica. Sim. Se ela não transplantar, ela vai ser tratada de forma crônica. Só que hoje, como eu lhe falei, várias melhorias nessa área fazem com que essas pessoas vivam muito tempo. Sim. Graças a Deus, né? Que bom. No caso das crianças, a gente tem o teste do pezinho como forma de diagnosticar, certo? Isso. E no adulto? A gente faz a eletroforese de hemoglobina, que é um exame simples, um exame fácil. O sistema de saúde do Brasil, ele faz, né? E a gente faz a coleta e diagnostica, inclusive a porcentagem da hemoglobina S, né? E se ela é SS, que é a chamada de anemia falciforme, né? Sim. Ou se ela é SC, ou se é beta-talassemia, ou se tem traço. Então, assim, a gente consegue fazer com a eletroforese de proteínas. Mas essas pessoas, elas têm que ser acompanhadas ambulatorialmente de forma sistemática. Por quê? Porque a gente precisa ver o valor da ferritina, precisa acompanhar o rim, precisa acompanhar o fígado, porque elas vão tomar medicação de forma crônica, analgésicos, anti-inflamatórios. Então, são pessoas que merecem e precisam de tratamento multidisciplinar. Sim. E tratamento para a vida toda. Entendi. Tem que ter esse acompanhamento sempre. Isso. Uma dúvida que eu acho que pode ser interessante para quem está assistindo em casa. A anemia falciforme, a doença falciforme, ela começa a se apresentar, existe uma idade,
ela começa devagar, ela vai aumentando, ela já se apresenta de cara? Existe um tempo? Não. Se você falar do SS, na infância você já começa a ter a apresentação. Por isso que é importante o teste do pezinho, porque na hora que a gente detecta que essa criança ela tem doença falciforme, a gente começa o cuidado com a mãe, com o cuidador, com o pai, com qualquer pessoa que esteja em posse de cuidado dessa criança. Porque a criança bem cuidada, ela é um adulto melhor. Então, quando a gente começa, não tem uma apresentação. A apresentação da SS é sempre mais agressiva. A doença falciforme tipo SS, ela tem mais anemia, ela tem mais síndrome oclusiva, ela tem priaprismo, ela pode ter úlcera maleolar. Diferente da SC, que é um pouco que a gente chama de branda, né? A palavra seria essa. Sim. Por quê? Porque a C protege um pouco mais do que a SS. Mas assim, a apresentação na infância, habitualmente, e a depender do nível de concentração da hemoglobina S, você pode ter uma doença mais agressiva ou menos agressiva. Quem vai delimitar isso é a presença de hemoglobina S e a concentração da hemoglobina S. E, é claro, os cuidados que a família também, junto com o médico e a equipe multidisciplinar, vai deflagrar para aquela pessoa. Entendi, ia entrar nesse assunto agora. Descobriu, foi diagnosticado e confirmou que é. O que é que esse paciente, ele passou a ser um paciente, ele vai ter que fazer? O acompanhamento médico, a família, como é que decorre isso aí? Essa pessoa vai ser encaminhada para um centro de referência, de preferência, Hudson. Feira de Santana tem, tá? Um centro de referência. Nós estamos com Onde fica? Centro, aqui, no ponto centro, perdão, ali atrás do IF, aqui na rua, onde tem a Gastos Bahia. Sim. Ali é centro, né? Sim, centro. Fica na rua do prédio Ícone, naquela rua ali. Sim. Ali é uma região central. E o que acontece? Uma vez que você fez esse diagnóstico, você vai começar um segmento multidisciplinar. Por quê? Porque a criança ela precisa ter vacina, ela precisa ser orientada quanto aos cuidados para não se cortar, para não ter úlcera de repetição, porque a criança está num processo de querer brincar e tem um desgaste maior. Antibiótico-terapia profilática e os cuidados que precisam ser feitos para evitar identificação do priaprismo. Por quê? Porque a criança que tem priaprismo, se ela ficar tendo priaprismo sempre, ela pode ter... O que seria priaprismo, para quem está em casa talvez não esteja entendendo? Isso, priaprismo é uma ereção prolongada e dolorosa e não central. Ou seja, você não quer ter aquilo naquele momento. Não controla. E aí, essa ereção é dolorosa, às vezes leva o homem para emergência, né, a criança, e se a gente não tratar isso, não reconhecer, muitas vezes a criança não sabe o que é o priaprismo, fica lá doendo, incomodando, e a gente termina, no futuro, pode ter um desdobramento mesmo até na sexualidade e também na fertilidade. Sério? Que foi o tema do meu doutorado, né? Eu trabalhei com fertilidade, com pessoas com doença falciforme. Então a gente precisa explicar para a mãe, explicar para o cuidador, para o pai, seja lá quem esteja de posse da criação, para poder orientar essa criança e acompanhar essa criança num centro de referência. Nesse centro de referência ele vai receber todos os cuidados. Outra coisa, hemoglobinopatia SC, que é a doença falciforme tipo SC, dá muita alteração ocular, retinopatia, precisa fazer acompanhamento com o oftalmologista. Às vezes o bacinho está maior, é da própria doença. Então, esses cuidados precisam ser feitos por uma equipe bem treinada. A senhora falou da família aí. Eu consigo perceber que na infância, tendo uma criança diagnosticada com a doença falciforme, a família é de extrema importância para esse desenvolvimento. Muito, inclusive porque a família bem tratada e bem orientada, ele torna a vida dessa criança possível, né? Então, assim, às vezes as mães chegam, eu não trato criança, eu trato adulto, mas é claro que no centro, como eu trato adulto, a criança também às vezes tem. E é engraçado porque as mães chegam, doutor, ele pode comer isso, ele pode comer aquilo. Não, pode comer tudo, como uma pessoa normal. A pessoa com doença falciforme, teoricamente, é uma pessoa normal com a doença crônica, né? Então, a gente vai conversando, explicando, existe uma superproteção. Mas também, infelizmente, no nosso país, existe um estigma que parte desde o racismo estrutural, que a gente sabe que existe, né? Sim. A população é da população negra, é uma doença que incide muito no negro. A gente tem muita mistura no Brasil, né? Como eu falo, de cores. Mas essa doença é uma doença que atinge a população mais vulnerável. Então, a gente precisa deixar isso bem claro, né? Desconstruir esse conceito e tentar reabilitar essa pessoa, essa criança, colocar essa criança no centro da sociedade como uma obrigação nossa, não só de acolhimento, mas de
empoderamento dela. Sim. Para que ela saiba que ela vai poder fazer isso, vai poder fazer aquilo e não ser tratada e negligenciada. Entendi. As políticas hoje, graças a Deus, as políticas públicas melhoraram muito a vida das pessoas com doença falciforme. Eu sou entusiasta de política pública e o protocolo foi uma ideia, né? Sim. Para que a gente pudesse dar a essas pessoas dentro das UPAs uma linguagem única. Entendi. De extrema importância isso. E é um resultado que a gente vai ver com os anos aí, a gente pegando essas crianças e dando essa conscientização e fortalecendo a pessoa delas. Muito, muito legal. Doutora, existe alguma forma de... Certo que tem um tratamento médico, tem o acompanhamento aí de toda essa equipe multidisciplinar, mas em casa ali, uma alimentação facilita, dificulta, a hidratação, existem coisas específicas fora a questão médica que a família pode estar fazendo? Sim. Entre elas, hidratar bem essa criança, tá? Na época de frio, tentar pegar a criança e aquecer, porque essa criança pode ficar roxinha com os pés, eles aumentam as crises durante o inverno, né? Lembrar da vacinação, tá? As crianças e os adultos precisam ser vacinados, eles são grupos vulneráveis. Atividade física, que hoje a gente estimula de forma que a pessoa consiga fazer, então tem que ter uma conversa muito grande com um educador físico. Atividade física, viu, Hudson, hoje salva vidas. Qualquer pessoa que faça atividade física tem a chance de morrer menos do que qualquer outra coisa. Você que está em casa aí, presta atenção. Atividade física. Aqui, ó. Atividade física, pessoal, hoje é mandatória, receita médica. No meu consultório, eu sou oncologista também, trabalho com câncer, então sai lá. Atividade física diária. E assim, é receita médica. Então, a atividade física na pessoa com doença falciforme era um mito. Sim. As pessoas tinham muito medo de fazer atividade física, né? E hoje a gente já sabe que a gente tem, inclusive, centros que a gente conversa e as pessoas podem fazer sim. Não vão fazer de alto impacto, porque não podem, porque elas não vão sentir dor. E lembrar, e aí quem tá em casa também, viu, gente, que todo mundo que começa a fazer atividade física, no início dói, depois melhora, né? Mas no início dá aquela dorzinha, né? Mas melhora. Então, assim, mas basicamente a hidratação, alimentação saudável, atividade física e, óbvio, a saúde mental. E aí vai um recado para a geração de vocês, como é que a gente chama? A minha, não, que eu tô 52 anos, deve ser sei lá, mas a Z, né? Tá na Z ou já mudou? Eu acho que é a Z. A Z, bom, mas enfim, é a turma do tempo de tela. Então hoje também já é comprovado que a qualidade da saúde mental das pessoas, ela piorou muito com o tempo de tela. E a coisa que a internet traz. Então as informações, elas vêm muito trucadas na internet, né? Sim. Então por isso que é importante um programa como esse para a gente trazer uma informação com embasamento científico, né? Mas o tempo de tela também prejudica muito a qualidade de vida, dá dor na coluna, dor cervical e piora essas crises. Então, não é só para a doença falciforme em si, mas na doença falciforme, esse adendo dessas dores, dessa postura de ficar, né, no telefone, no computador, enfim. Mas isso tem que ser pontuado também. Então, isso também deve ser evitado. E a saúde mental, estimular o máximo possível. E aí entra as terapias, né? Que podem ser feitas de várias massagens, técnicas de relaxamento, meditação, yoga, qualquer técnica que lhe faça bem, qualquer coisa que lhe faça bem. Para dar um conforto, Para né? dar esse conforto maior. É interessante isso porque a gente vê a equipe multidisciplinar de fato trabalhando. De fato. Então, se você é um paciente, uma pessoa que foi diagnosticada, é importante que você tenha acompanhamento de todos esses profissionais para te dar um conforto mental, físico, espiritual. Então, muitas informações interessantes aqui. A senhora falou sobre a saúde pública, que é um entusiasta da saúde pública. Sim. O que é que Feira de Santana tem para oferecer para pacientes com a doença? Ave Maria, Feira de Santana é uma pioneira, né? Eu tenho muito orgulho porque eu trabalho com as pessoas com doença falciforme há 8 anos. Então, a gente tem um centro de apoio de pessoas, programa de apoio de pessoas com doença falciforme, que tem hematologista, hematopediatra, nutricionista, assistente social, cardiologista, nefrologista, ortopedista, clínico geral, fisioterapia e psicologia. Legal. A gente ainda está brigando por algumas coisas, né? Nós hoje atendemos só Feira de Santana, o município de Feira de Santana, temos o protocolo de emergência, somos pioneiros nisso aqui no interior e ainda temos um gap
que brigamos por isso e vamos conseguir, né, Hudson? É isso que aí. é um local específico para atendimento, porque essas pessoas ainda hoje dependem das UPAs. Por isso que a gente demandou esse protocolo, né? Deflagrou o protocolo justamente por conta dessas demandas da UPA. Mas a gente ainda briga. Feira tem um centro próprio para isso, né? Tem um programa. Então a gente tem a unidade de saúde básica, a atenção básica, que a gente pertence à atenção básica, e estamos lá. Que né? bom. Então, assim, passamos por algum momento, tem as questões políticas que às vezes afasta e volta, mas assim, o centro funciona, sabe? E a gente também tem a dispensação da hidroxiureia, né? Então, a hidroxiureia, nós preenchemos um papel, fizemos um relatório, e essas pessoas pegam a hidroxiureia via Secretaria de Saúde e elas recebem a hidroxiureia e nós manejamos essa hidroxiureia dentro do centro, dentro do local de atendimento ambulatorial. Também temos, né, a parceria com a UFES. Então, os grupos de pesquisa, o grupo de pesquisa que é o Cogitare, o NUDES, o pessoal do Firmina, que trabalha com atividade física, eu que trabalho com URUS, que é na parte de fertilidade, tanto de homens quanto de mulheres. E nós trabalhamos com a parte de estigma, qualidade de vida. Então, assim, a parceria com as universidades, especificamente hoje com a UFES, trouxe as pesquisas, trouxe essa coisa para dentro do centro. E eu acho que tivemos E a associação, que é a FADFAL, né, que é a Associação Feirense de Pessoas com Doença Falciforme, que é uma associação extremamente ativa. Tá? Tem a BADFAL, que é da Bahia, mas tem a FADFAL em Feira de Santana. E a FADFAL faz muitas coisas belíssimas. Entre elas, eles conversam entre si, eles brigam dentro da Secretaria de Saúde, eles são bem ativos e eles criaram também comitês, eles têm equipe multidisciplinar, eles têm discussões dentro do próprio centro, reuniões mensais, então assim, uma associação belíssima. E uma associação que trabalha com muita caridade também, com trabalho voluntário. Então, Feira de Santana, graças a Deus, com todos os percalços da saúde pública ainda, que a gente sabe que pode melhorar, ainda tem muito acesso, né? E lembrar que a saúde pública é uma conquista do Brasil. Nós temos o SUS, que com todos os defeitos, ele funciona. E funciona, principalmente quando tem pessoas que estão ali dentro trabalhando e fazendo a coisa de forma correta. Né? Somos estudados pelos outros países, né? Pelo SUS. Se eu fosse entrar nesse assunto com você, a gente ia conversar aqui o dia todo. Mas assim, nós somos um exemplo. Isso. Nós temos o melhor sistema de vacinação do mundo. Sim. Né? Nós somos exemplos de vacina para qualquer local. Nós temos hoje um sistema que ele é integrado. Nós temos uma atenção básica com o programa de saúde da família. Nós temos o NASF, nós temos, além disso, as agentes comunitárias de saúde, que foi quem salvou todo mundo da pandemia. É isso mesmo. Então, assim, nós somos muito privilegiados nesse aspecto. Sim. Temos os nossos defeitos, mas a gente tem que reconhecer a importância do SUS. Isso, e como usar também a atenção básica, né? Então, assim, você que está em casa, vá no seu médico do posto, acompanhe com sua agente comunitária, passe para sua agente comunitária as suas demandas, acompanhe dentro do postinho. O médico da família, ele está lá dentro. Sim. Então, ele sabe fazer todas essas deflagrações e caminhamento. Então, assim, vamos dar uma chance ao posto, né? Então, o pessoal olha assim e fala, não, a atenção básica não funciona. Eu falo, viu, pessoal, porque eu trabalho na atenção básica como professora, então eu estou falando com propriedade. É isso aí, importante. A gente tem aqui algumas dúvidas, que são as dúvidas do pessoal, que acho que pode ser interessante. Algumas eu acho que a gente já acabou respondendo, mas vou fazer mesmo assim. Quem tem doença falciforme pode ter uma vida normal? Pode, deve. Então, está respondido. Doença falciforme tem cura? Tem, se você transplantar. Mas a gente tem esses resultados melhores na infância. Toda criança com anemia precisa investigar para falciforme? Sim, toda pessoa, né? Já. Claro que tem as causas específicas de anemia, que o hematologista vai falar. Sim. Mas já é um indício já para... Quem tem doença falciforme pode praticar esportes? Pode. Lembrando que tem que conversar com o educador físico e as suas limitações, respeitando as suas limitações. Mas pode, deve e vai fazer bem para a cabeça também. Ótimo. Existe risco de transmitir para os filhos? Na verdade, ela é de herança genética, tá? Então não é transmissão, ela é herdada. Sim. O que fazer em uma criança? Tá, só para falar em herdada, para o pessoal não atrapalhar em casa,
Na verdade, para você ter a doença falciforme, o seu pai e a sua mãe, eles precisam ter a hemoglobina S, os dois, para ser SS. Caso um tenha S e o outro esteja A, não tem a possibilidade. Por isso que é importante a gente fazer o acompanhamento familiar. Entendi. Entrando nesse mérito que eu ia ficar no final, que é o planejamento familiar. Então, uma vez que você diagnostica doença falciforme, que você vai casar ou vai procriar, né? Seja casamento é uma forma de vossa expressão, viu, gente? Você pode procriar, você precisa saber se seu parceiro ele também tem esse traço ou se ele é com doença falciforme verdadeira. E aí vai entrar numa área que me encanta muito, que é a fertilização. Sim. Fertilidade. Essas pessoas podem, sim, ser pais. Por muito tempo se preconizou uma eugenia, que essas pessoas não podiam, um racismo, uma eugenia, uma coisa horrorosa. Essas pessoas podem, sim, devem ter prole. E devem ser essa prole, sim, que tem que ser assistida pela equipe multidisciplinar para que tenha uma gestação segura. Então, assim, não é proibido ter filho, isso não é uma maldição, como muitas vezes as pessoas preconizavam, isso era muito ruim quando eu me formei há 29 anos atrás, a gente ainda ouvia esse discurso. Então, tem que fazer um acompanhamento, um aconselhamento genético, para a gente ver a possibilidade de desenvolver doença falciforme, ou seja, se eu sou AS e você é AS, eu tenho 25% de chance de ter doença falciforme. Entendi. Tá? É só fácil para entender em casa aí. O que fazer em uma crise de dor em casa? Precisa sempre ir ao hospital? Sim, se você tiver seu receitinha ambulatorial com suas medicações que você já utiliza e por acaso esqueceu de utilizar, pode utilizar as medicações de casa. Se não melhorar, sim, ir à emergência. Lembrando que existem fatores que são sintomas que são graves. Exemplo, teve crise convulsiva, teve febre, só um exemplo, uma febre muito alta, tosse com catarro amarelo, teve desorientação, corre para emergência, tá? Então, assim, existem sintomas mais graves, é por isso que é importante o acompanhamento ambulatorial, porque isso vai ser explicado por nós, Sim. tá? E da mesma forma que se você tem a receitinha em casa, tem seu remédio, tomou e melhorou a dor, não teve nada, não teve nenhum desses sintomas gritantes, só dor mesmo, ok, dá para ficar. Mas na dúvida, não tendo um remédio e com alguma dessas situações que eu falei que podem levar o paciente a óbito, ele tem que ir para a emergência. E na dúvida sempre vá. É importante. Bom, doutora, muito bom o papo com a senhora. Aprendi muito, acredito que quem está em casa também conseguiu colher informações importantíssimas. Queria que você finalizasse com uma mensagem para quem está em casa da importância de ir ao posto, como a senhora já falou, de cuidar, de ter uma dúvida, procura um médico, procura um especialista para sanar essa dúvida e facilitar até o trabalho de vocês, médicos também. Eu acho que a doença falciforme, ela me encanta porque ela passou por uma transformação, sabe, Hudson? E aí vocês que estão em casa, as pessoas que têm doença falciforme, nós tivemos grandes conquistas. Então, eu sou uma pessoa que tem uma esperança muito grande. A expectativa de vida aumentou de forma considerável. Nós temos hoje uma linha de cuidado importante. Então, o que é que eu peço a vocês? Que tentem, né, trabalhar a cabeça para entender que é uma doença crônica, sim, mas que você pode levar a vida dentro da normalidade a partir do momento que você se empodera desses conceitos de que você vai ter um tratamento adequado, um acompanhamento adequado e a saúde mental trabalhada, sabe? Então, assim, não desistam, não desanimem e usem o nosso SUS de forma correta e que vocês possam chegar dentro desses centros, chegar até o centro. Então, quem tem doença falciforme vai procurar um programa de apoio a pessoas com doença falciforme. Nós vamos orientar, vai ser feito um cadastro, vai ser feita uma carteirinha. Uma outra coisa bacana que nós conseguimos, o passe livre para essas pessoas. Essas pessoas, a algum grau ou outro, afastamentos, assim, foram muitas conquistas, sabe? Então, assim, o que me deixa feliz hoje é saber que existe um apoio multidisciplinar para que a gente torne essa doença o menos pesarosa possível. E vamos em frente. É isso aí. Obrigado, doutora, por ter vindo, pela disponibilidade do tempo. Imagino que a sua vida é muito corrida aí, tantos afazeres e obrigações, tantos vínculos. Um prazer enorme estar aqui. Falar de saúde é sempre um prazer. É importante, é importante. Esse foi o Conexão Saúde de hoje. Então falamos aí sobre a doença falciforme. Agora eu falei certo. Espero na próxima terça-feira às 14 horas.